Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel 15:35 diz assim: até o dia em que morreu, nunca mais Samuel viu Saul, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor lamentou ter constituído Saul rei de Israel. No capítulo 16, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. E Samuel era um profeta de Deus, um homem muito temente a Deus. Ele caminhou com Saul, ele deu conselhos para Saul, ele tinha uma relação com Saul, ele viu Saul ser ungido, então eles caminhavam juntos. Mas a jornada de Saul o levou à desobediência. Consequentemente, o Senhor o rejeitou e tirou o trono dele. Saul cometeu muitos erros, e um deles o fez perder o trono de vez. Deus deu uma ordem e falou: Saul, você precisa ir lá, atacar os amalequitas, acabar com tudo, mata tudo, boi, gado, tudo que tiver lá, os pertences, mata todas as pessoas, não deixa nada. Era uma ordem. Mas Saul quis fazer do jeito dele, então ele mata algumas pessoas e ele poupa a vida do rei inimigo. E não apenas, ele pega o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Ele fez o contrário do que Deus tinha dito, mas ele já tinha feito muita coisa. Isso foi, saber, o estupim do negócio. Ele fez um vínculo com o inimigo que desagradava a Deus, e isso o fez perder o propósito. As justificativas dele não convenceram o Senhor. Não, Deus, é que esses boi tudo aqui assim, é para sacrificar para o Senhor. Não. Daí vem o versículo que a gente conhece: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus prefere que a gente obedeça do que a gente sacrifique. Tem muita gente sacrificando e não obedecendo, meu Deus. Tem muita gente fazendo muita coisa com sacrifício, mas não é o que Deus mandou você fazer. Deus mandou você obedecer. E ele não, dando desculpas para o Senhor, tentando convencer o Senhor. A Bíblia diz que Samuel estava triste, o profeta estava triste. Em outras versões diz que ele chorou por Saul. Sabe por quê? Ele tinha um vínculo emocional. E esse vínculo emocional o impediu de enxergar rapidamente que era hora de seguir em frente. Vínculos emocionais deturpam a nossa visão, embaçam a nossa visão, e a gente começa a não enxergar que é hora de seguir em frente. Deus manda a gente seguir em frente, mas a gente não consegue ver aquilo que nós precisamos enxergar. Baseado na convivência, o que é um vínculo? É gente que convive, é gente que tem memória juntos, histórias juntos, é uma afeição. Mas vínculo emocional é perigoso. Sabe por quê? Vínculo emocional atrapalha o propósito. Isso é muito sério. Samuel estava apegado, mas Deus precisou lembrar: ei, até quando você vai chorar por Saul? Até quando você vai ficar assim, meu filho? Tipo, vida que segue. Deixa eu te falar uma coisa: não permita, isso é muito sério, irmãos, não permita que quem perdeu o propósito faça você perder o seu também. Eu vou ler de novo. Não permita que quem perdeu o propósito faça você perder o seu também. É por isso que Deus estava alertando Samuel. Por quê? Porque Saul perdeu as oportunidades. Saul não foi quem Deus queria que ele fosse. Ele fez vínculo com o inimigo, ele desobedeceu, ele mentiu, ele fez tantas coisas. Mas Samuel estava também querendo poupar Saul, estava chorando, estava mal. Deus falou: peraí, até quando você vai ficar aí, meu filho? Pega o azeite, eu tenho outra missão para você. Não para, o teu propósito não parou. O teu propósito não para por aqui.
Vida que segue em frente. Desapega, Samuel. Quando você tolera um rebelde, você se torna um também. Saul tolerou o rei dos amalequitas, um homem mau, inimigo que Deus mandou destruir. E ele se tornou rebelde também. Deixe de chorar pelo que Deus já rejeitou. Deixa de chorar pelo que Deus já rejeitou. O Senhor veio e deu um chacoalhão em Samuel. Eu tenho uma missão para você. Enquanto você está lamentando por Saul, eu já preparei outra missão para você. Quem era essa missão? Ungir Davi. Enquanto Samuel estava apegado a um vínculo com Saul, Deus tinha preparado uma conexão espiritual com Davi. Vínculo é diferente do que conexão. Vínculo emocional nos prejudica. Conexão espiritual nos abençoa. Enquanto você está aí chorando, Deus tem preparado conexões para você. Conexões do céu. Coisas que você nem imaginou. Vínculo emocional te destrói. E eu te provo. Sansão foi chamado para ser juiz e libertar o povo. Libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas ele criou um vínculo com Dalila, linda, sedutora, voz doce, massageou o ego dele, pegou todos os pontos fracos dele, assim como o diabo faz muitas vezes, massageia o nosso ego, vem com os elogios e com os aplausos, e aí a gente começa a se achar a última bolacha do pacote, indesistível, indestrutível. E de repente esse vínculo emocional custou para Sansão a sua visão. Por quê? Porque quando ele contou para ela que a força vinha dos cabelos, ele não podia cortar o cabelo. Era o que Deus tinha pedido, ele era um nazireu, ele não podia cortar cabelo. Ele era consagrado ao Senhor. Quando ela conta, cortam o cabelo dele, furam os olhos dele, ele perde a visão, ele perde a força, ele fica fraco. E ele perde o propósito. Ela destruiu o propósito de Deus na vida dele. Vínculos emocionais podem destruir, não apenas prejudicar o propósito, mas podem destruir o propósito de Deus, que Deus tem para mim e para você. Cuidado. Quando você se apega a pessoas que não têm temor a Deus, você corre o risco de perder a visão espiritual e a força para cumprir o seu chamado. Cuidado. Enquanto uma pessoa está presa a vínculos destrutivos, ela não consegue viver as conexões frutíferas que Deus já preparou para ela. Ela está presa. Ela acha que ela não vai conseguir viver sem uma pessoa, sem um trabalho, porque ela está muito apegada. Enquanto Deus tem conexões frutíferas, conexões maravilhosas no meio do caminho, para aqueles que não desistem. Deus quer nos levar para essas conexões espirituais. O que é uma conexão espiritual? Ela é baseada em 3 coisas: baseada na unção, no propósito e na direção de Deus. Então se livre dos vínculos emocionais que te prendem e ore pelas conexões espirituais que vão te impulsionar. E eu não estou falando uma coisa que eu li, nem uma coisa que eu achei bonito. Eu estou falando de uma coisa que a gente vive. Sabe qual é a nossa oração, minha e do bispo? Apresenta-nos, Deus, os seus amigos. Aqueles que são teus amigos. Não aqueles que são amigos de amigos. Não aqueles que são amigos de pessoas influentes. Porque nem toda pessoa influente é amiga de Deus. Nem pessoa que mostra que é de Deus é amiga de Deus. Sabia? A gente fala: Senhor, apresenta-nos os teus amigos. Nós nunca fomos atrás de ninguém, nunca procuramos conexão. Durante 5 anos a gente não abria para ninguém, não conhecia ninguém, não ia em lugar nenhum. Mas aí naturalmente as conexões começaram. Os amigos de Deus se aproximaram. E nós estávamos esses
5 dias, mais, acho que 6 dias, em Curitiba. Nós fomos convidados para participar da conferência sobrenatural. Foi um convite com tudo pago. Não tinha nem como dizer não. Mas quem nos convidou? O pastor Marciano. Como que nós conhecemos o pastor Marciano? No GKPN, numa reunião das maiores igrejas. Os maiores pastores estavam lá. E a gente lá, de gaiato lá, no meio. Tipo assim, que estamos fazendo aqui? Mas Deus assim. E quando nós colocamos e apresentamos a igreja, muitos pastores vieram falar com a gente. Vieram, muitos nos abordaram, muitos nos abraçaram. Muitos telefones foram trocados, mas nem todos houve conexão espiritual. Mas o pastor Marciano, de repente, Deus deu graça para nós diante dele. Ele colou, ele grudou, e ele ficava com a gente o tempo todo. Tanto que ele quis vir aqui conhecer a igreja. Ele pregou aqui no culto de manhã. E naquela época ele convidou, vai ter uma conferência que tem todo ano, e eu quero que vocês, eu já vou reservar tudo, e não adianta falar não. E quando nós chegamos lá, foi sobrenatural. Conhecemos tantas pessoas que a gente nem imaginava que poderia existir. Tantos amigos de Deus. Tem muita gente de Deus, gente. Tem muita gente levando o evangelho a sério. Tem muita gente cumprindo o chamado de verdade. Tem muita gente com um compromisso real com Jesus. Às vezes a gente escuta tanta coisa. Às vezes a gente vê as mesmas coisas, as mesmas maledicências, falando de tantas coisas, mas tem muita gente séria. Tem muita gente do céu na terra. Tem muito homem de Deus. E nós conhecemos muitos amigos. Nós criamos muitas conexões espirituais. Foi muito especial. E a gente estava conversando sobre isso. Quando chegamos lá, a gente falou assim: o que nós estamos fazendo aqui? A gente não sabe nem explicar. Mas Deus já tem as conexões espirituais, os amigos dele, para cada fase da nossa vida, para nos impulsionar para o propósito. Começa a orar sobre isso. Desapega dos vínculos destrutivos, de pessoas que não têm temor, de pessoas que perderam o propósito. Isso é muito real. Isso acontece dentro da igreja, fora da igreja, na família. Isso acontece no trabalho, de pessoas que não querem mais, de pessoas que já desanimaram, de pessoas que foram contaminadas, e ela só quer te contaminar, ela só quer te tirar do propósito de Deus, porque nem ela sabe que ela está sendo um instrumento do diabo, para que ela perca, para que você perca o propósito de Deus de vista. Cuidado, comece a orar, porque essa é a nossa oração. Tenha amigos que são amigos de Deus. Sabe por quê? Porque conexão libera unção. O profeta Elias, meu Deus, que homem cheio de unção. Sabe quem colou nele? Eliseu. E quando Elias disse: venha, lançou a capa sobre ele. Eliseu não pensou 2 vezes. Ele queimou as carroças, queimou os bois e foi atrás. E recebeu o quê? Porção dobrada. E fez coisas ainda maiores. Conexão espiritual libera unção sobre as nossas vidas. Ande com quem tem unção de Deus. Ande com quem é amigo de Deus. Conexões espirituais com pessoas ungidas nos ajudam a crescer no nosso chamado e a receber mais de Deus. Eliseu não perdeu tempo. Não perca tempo. Fala: Deus, me apresenta as pessoas, Senhor. Deus, me dá a oportunidade de estar perto de pessoas que têm unção, que são de verdade, que são reais. Conexão não apenas traz unção para você, mas fortalece o propósito de Deus na sua vida. Jonatas era filho de Saul, desse rei que perdeu o trono. Mas antes dele perder o trono, ele começou a perseguir Davi. E Jonatas fez uma amizade com Davi. Algo do céu, uma conexão de Deus. E Jonatas, mesmo sendo filho de Saul, ele ajudou Davi. Ele ajudou Davi a se livrar de todas as armadilhas que Saul tinha preparado para ele, para pegar ele, para matar ele. Então ele avisava:
vai acontecer isso, isso e isso. O meu pai está planejando isso, isso e isso. Eles tinham uma amizade do céu. Eles tinham uma conexão. Jonatas morreu, mas ele ajudou Davi. E Davi cumpriu o propósito que Deus tinha proposto para ele. Conexão espiritual traz unção para a sua vida. E te ajuda e te impulsiona a viver o propósito de Deus. Conexões espirituais nos protegem e nos fortalecem no caminho do propósito. Precisamos de amigos que nos aproximam de Deus. Sabe o que? Deixa eu te falar, o diabo quer te impedir. Ele só quer te impedir. Ele não quer que você cumpra a sua missão. Ele não tem essa oportunidade. Ele não vai para o céu mais. Ele foi expulso do céu. Então ele tem ciúme de você. Ele não quer que você viva o que o céu tem preparado para você. Então ele quer impedir você de viver o seu chamado. Ele quer parar você. Ele quer parar o propósito de Deus na sua vida. Por isso ore por discernimento, por sabedoria. Faça a oração corajosa. Qual é a oração corajosa? Deus, afasta de mim os vínculos destrutivos. Pode tirar, e quando Deus tirar, não vai atrás. Deus pode chacoalhar a árvore, pode chacoalhar as minhas amizades, pode chacoalhar as pessoas que dizem que me amam, mas elas são falsas. Pode. Deus, o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Deus vai começar a te mostrar as pessoas que parece que são boazinhas, que querem o seu bem, mas elas querem te tirar do propósito. Não vá atrás delas, diz o Senhor. Não vá atrás delas. Você tem um propósito. Deus te criou com um propósito. Agrade a Deus, somente a Deus. Quer ficar mal? Quer ficar chateado? Beijo. Mas agradeça ao Senhor e cumpra o seu chamado. Glória a Deus. Seja amigo de quem é amigo de Deus. Para encerrar, a Bíblia diz: pelos frutos você conhece a árvore. Amém. Feche seus olhos. Ai Deus, obrigada. Obrigada por essa palavra. Obrigada porque só o Senhor conhece o coração do homem. Só o Senhor conhece as motivações, as intenções. Pai, nós queremos cumprir o nosso propósito como igreja. Não apenas nós na liderança, mas todos os seus filhos que estão aqui ouvindo essa palavra. O Senhor tem uma missão, o Senhor tem um propósito. Traz, dá sabedoria, dá discernimento. Abre os olhos, Pai, desembaça a visão. Mostra quem são as pessoas verdadeiras. Mostra quem são as pessoas cheias de unção. As pessoas que querem impulsionar o propósito. Traz os seus amigos, Senhor. Traz os seus amigos, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são reais, e afasta aqueles que estão, Senhor, contra aqueles que estão amando o Senhor, mesmo que eles não saibam, eles estão sendo ferramentas na mão de Satanás. Tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia dessas pessoas, Deus. Dá uma chance para elas, Senhor. Uma chance de arrependimento, Senhor. Uma chance, Senhor, de começar de novo uma caminhada com o Senhor. Pai, nós temos que pedir misericórdia, mas nós não podemos perder o nosso foco. Nós não podemos, Senhor, ficar presos a vínculos destrutivos. Nós não podemos ficar presos a vínculos que atrapalham o teu propósito na nossa vida. Nós queremos ter conexões do céu, conexões frutíferas, conexões que trazem unção para a nossa vida, conexões, Pai, que impulsionam o nosso propósito, conexões que nos fazem crescer, conexões, Pai, que nos fazem avançar. Obrigada por essa palavra. Eu sei que o Senhor vai começar uma movimentação a partir de hoje. Os teus filhos ouviram, que eles tenham a coragem de se libertar dos vínculos emocionais. Porque quem se livra dos vínculos emocionais tem espaço para receber e viver as conexões do céu. Obrigada por essa palavra. Eu te amo, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.